Olá, queridos, tudo bem? Quem fala aqui é o pastor Eibe da Paz Church em São Paulo e eu quero dar as boas-vindas para você que faz parte da missão Casas de Paz. O que é uma casa de paz? Uma casa de paz é uma casa que abriu as suas portas para poder estudar a Bíblia, a palavra de Deus e especialmente para receber a presença de Jesus. Jesus disse em João 14, 27, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Jesus está dizendo, a minha paz eu lhes dou. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Um dos nomes para Jesus na Bíblia é Príncipe da Paz. Ele quer ser esse príncipe da paz na sua vida, na sua família. Em Lucas capítulo 10, versículo 5 a 6, ele diz, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz. Então, que a sua casa, que sua família receba a paz. Receba essa paz, a paz do Senhor Jesus. Agora, a primeira lição que hoje vamos estudar são 4 lições e a primeira lição é intitulada O que é a salvação? O que é a salvação? Salvação, no original no grego, que foi escrito no Novo Testamento, quer dizer ser completo em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Inclui o perdão dos pecados e a vida eterna, que é o mais importante, mas inclui também a transformação da vida. Inclui a pessoa ser curada das enfermidades, inclui também ela ser protegida do mal em Jesus. Para entendermos a salvação, temos que primeiro entender o amor de Deus. O amor de Deus. Há uma estampa de camiseta que diz, Deus não gosta de feios. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Ainda bem que é uma mentira, porque todos nós, espiritualmente falando, somos feios. A Bíblia fala que todos já pecaram e são carentes da glória de Deus. Ainda bem que Deus nos ama, mesmo sendo feios espiritualmente, feios por dentro. Deus nos ama infinitamente. Olha esse texto da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não nos ama pelo que a gente é ou pelo que a gente faz. Não depende dos nossos méritos para Deus nos amar. Ainda bem, porque nós todos já falhamos muito. Deus nos ama, sabe por quê? Porque é a própria natureza de Deus nos amar. Então, mesmo que você e eu já pisamos na bola muito, a boa notícia é que Deus nos ama assim mesmo. Ele tem um amor infinito por nós. E por causa desse amor que nós podemos ter a salvação. 1 João capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, Deus é amor, é a natureza dele, esse amor infinito, esse amor sobrenatural. Isaías 49, versículo 15, diz o seguinte, isso está na Bíblia Sagrada, olha só, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Ele está falando, existe alguma mãe que possa esquecer do bebê que ainda está mamando e ela não ter compaixão do filho dela, ou da filha dela? Aí ele diz o seguinte, embora ela possa esquecê-lo, embora talvez exista alguma mãe muito assim, totalmente fora de si, que pudesse esquecer do seu filho ou da sua filha, ele disse, eu não me esquecerei de você. Deus ama você infinitamente. Ele é apaixonado pelo ar que você respira. Mesmo com todas as falhas que eu e você já cometemos, mas Deus ama você.
Ele está pronto para perdoar e para transformar a sua vida. Salvação é mais do que você receber o perdão de pecados, que é o mais importante, você ter a vida eterna, ir para o céu. Mas salvação é ser transformado por dentro, ser transformado pelo amor de Deus. Agora, a Bíblia mostra em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então, Deus deu para o ser humano o livre-arbítrio. E, infelizmente, o ser humano, eu e você, todos nós, escolhemos muitas vezes o caminho errado. O caminho de não seguir a Deus. Muitas vezes fomos egoístas. Nós mentimos, nós já falhamos nas nossas vidas. A Bíblia fala que todos já pecaram e são carentes da glória de Deus. Agora, a boa notícia é que existe sim o perdão e a salvação para aqueles que exercem o seu livre-arbítrio para arrepender do seu pecado. Então, Deus não tem prazer nenhuma de condenar a pessoa, da pessoa ser jogada na eternidade sem Ele. Mas a Bíblia deixa bem claro, quem tem o Filho de Deus já tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, a perdição eterna é uma coisa realmente que a Bíblia ensina. Eu queria que não fosse verdade, mas a Bíblia ensina que existe sim a perdição eterna para aquela pessoa que não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia mostra bem claramente que Deus originalmente fez o inferno não para o ser humano, jamais. Ele fez para o diabo e os demônios, os anjos do diabo, o diabo, os seus anjos. Foi feito o inferno. Porém, o ser humano que, em vez de seguir a Deus, insiste em não seguir ao Senhor e seguir o caminho do mal, a Bíblia mostra que depois da morte é tarde demais. O nosso destino eterno já está determinado. Mas por isso que eu quero enfatizar mais uma vez um dos nossos textos principais dessa lição, que é esse aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O que quer dizer isso? Jesus veio aqui para a terra, morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele levou o castigo que eu merecia, que você merecia. Ele levou o castigo que nós merecíamos. E aí Ele ressuscitou e venceu todo o mal em nosso lugar. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, veja bem, eu vou contar uma história muito interessante. Mas antes de contar essa história, deixa eu ler esse versículo aqui para você, um outro versículo tão chave dessa nossa lição. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, quando nós ainda pecadores, totalmente errados, mas Deus provou o seu amor, que Ele mandou Jesus para morrer pela humanidade pecadora e levar o castigo que nós merecíamos na sua cruz. Deixa eu te contar uma história muito interessante. Houve um menino que ele fez um barquinho. Ele mesmo fez muito esforço, mas foi um barquinho muito bem feito. Ele recebeu a ajuda dos profissionais e ele fez esse barco. Muito bonito esse barco. Esse barco realmente não só flutuava, mas era muito bonito dentro da água. Ele gostava, era o brinquedo dele favorito. E ele brincando um dia lá no mar, no rio e tudo no mar, de repente as ondas foram e foram levando, e aí estava muito fundo, ele não podia ir atrás. Ele ficou tão triste. Certo dia ele estava andando na cidade e viu na vitrine de uma loja o barco que ele fez, o barco dele. Ele foi entrando na loja, falou para o dono da loja: esse barco é meu, eu que fiz esse barco, ele é meu. O dono falou: você não pode provar que você fez esse barco. Não, mas eu perdi no mar, você não pode provar isso. O dono da loja disse: eu que comprei esse barco, eu comprei esse barco. Então, se você quiser esse barco, você vai ter que comprar também. E era muito caro.
Mas o menino guardou o dinheiro, foi pedindo ajuda dos outros, do pai e da mãe, foi vendendo outros brinquedos que ele tinha até ele ter todo o dinheiro necessário. Aí ele foi e comprou aquele barco. Quando ele pegou o barco, ele abraçava o barco. Ele falava: ah, como eu te amo, meu barco. Agora você é meu 2 vezes. É meu 2 vezes. Sabe que essa história de Deus? Deus te criou, assim como o menino havia criado aquele barco. Deus te criou, você perfeito, lindo. Mas eu e você, assim como Adão e Eva, nossos antecessores, nós viramos as costas para Deus, desobedecemos a Deus, pecamos. E nós fomos o nosso próprio caminho. Pelos caminhos da vida, nós nos perdemos, muitas vezes nos machucamos e machucamos outras pessoas. E nos tornamos até, às vezes, objetos, como se fossem escravizados pelo pecado, igual aquele barco que era como se fosse um objeto agora à venda. Mas o que Deus fez? Ele morreu por nós. Derramou o sangue do seu Filho Jesus por nós. E Ele entregou a sua vida para comprar a gente de volta. Agora Ele nos abraça e disse: você é meu 2 vezes. Eu te criei e agora eu te comprei de volta. Você é meu. Eu te amo. A Bíblia fala: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que Jesus te ama mais do que você pode imaginar. E Ele está estendendo as mãos e dizendo: a salvação, a vida eterna é para você. É só você receber. Talvez você diz: pastor, como que posso receber essa salvação? Então, nessas lições da Casa de Paz, nós vamos estar aprendendo. Veja bem, essa segunda lição intitulada Por que precisamos ser salvos? Por que é necessário sermos salvos? Deus não é um Deus tão bom, um Deus de tanto amor que Ele vai fazer um jeito para todo ser humano poder ir para o céu? Veja bem, a Bíblia mostra que esse é o desejo de Deus. Deus quer muito que todo ser humano possa ir para o céu. O problema é que Deus é infinitamente santo e o pecado separa o ser humano de Deus. Precisamos ser salvos porque todos nós já pecamos. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, a Bíblia mostra, nos separa de Deus. Olha esse outro versículo, Isaías 59, versículo 2. Mas as iniquidades ou pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Quantas vezes nós pensamos, parece que Deus não está nem aí com o sofrimento que eu estou passando, com o que o mundo está passando. Eu posso lhe garantir que Deus sofre muito mais ao ver as pessoas que Ele criou, que Ele ama tanto sofrerem. Mas Deus é um Deus de princípios. Ele não pode ser como um político corrupto que passa a mão por cima dos pecados das pessoas. Deus é infinitamente santo e nenhum pecado poderá entrar no céu. Então, eis o dilema: se todos nós já pecamos e nenhum pecado poderá entrar no céu, e o pecado nos separa de Deus, qual é o problema? O problema é sério, é muito sério. Alguém poderia
raciocinar e dizer, sim, pastor Eibe, mas eu sou um cara que, tudo bem, já pequei, mas pequei muito pouco, né? Ou só em algumas áreas muito pequenas, não é como outros que pecaram muito, né? Existe uma ilustração de um homem que está pendurado em cima do fogo do inferno e ele está pendurado no último elo de uma corrente, tá certo? Se todos os elos daquela corrente quebrarem, ele vai cair para dentro do fogo, do inferno. Mas já pensou numa coisa? Se ele está pendurado no último elo daquela corrente, se só um dos elos daquela corrente quebrar, só um daqueles elos quebrar, ele vai cair do mesmo jeito. Então talvez você já pecou muito, já quebrou todos os elos da corrente. Ou talvez você pecou pouco, relativamente, em comparação com outros. Então, vamos supor que teoricamente você só pecou um pecado, mas quebrou o elo do mesmo jeito, a corrente quebrou do mesmo jeito. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 2, versículo 10, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Uau, é a palavra de Deus que diz isso. Vou até ler de novo. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E claro que existe aquele raciocínio que parece ter muita lógica. Se pastor Eibe, Deus é um Deus de amor, Ele vai fazer um jeito para eu ser perdoado. A realidade é que Ele já fez desse jeito. Qual é o jeito que Ele fez? Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, para levar o castigo que nós merecíamos. O problema é que Deus nunca vai forçar ninguém para receber essa salvação que Ele já providenciou por nós. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, já notou o que esse versículo mesmo diz? Vamos analisar esse versículo. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas muita gente não compreendeu o que esse versículo mesmo diz. Olha só, Deus amou o mundo tanto, que Ele deu o seu único Filho. Quer dizer, Deus não queria que ninguém fosse para a perdição eterna. Então Ele enviou Jesus aqui para a terra para levar o castigo meu e seu, o castigo dos nossos pecados. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele não estava morrendo como mártir. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida de mim. Eu poderia chamar muitos anjos para me proteger, se eu quisesse. Mas eu quero morrer. Por quê? Porque Ele estava morrendo, levando o castigo por meus e pelos seus pecados. Lá na cruz, Jesus gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer em português, meu Deus, por que me desamparaste? Alguém poderia dizer, na hora que Jesus mais precisava, Deus o desamparou? Outra pessoa poderia dizer, olha, Jesus estava em tanta dor, coitado, ele pensou que Deus havia o desamparado, mas Deus não havia o desamparado. Deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus não estava mentindo e nem ele estava enganado. Deus desamparou Jesus sim naquele momento. Jesus não estava mentindo, ele disse, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Mas eu vou lhe dizer por que Deus o desamparou naquele momento. Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. E Jesus estava cheio dos seus pecados, cheio dos meus pecados. E a Bíblia fala que Deus estava castigando Jesus pelos nossos pecados. Você está entendendo isso? Por isso que a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo tanto que Ele deu o seu único Filho. Agora olha só o que Ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, pastor Eibe, então é só eu acreditar que Jesus existe? A Bíblia fala que até os demônios acreditam que Jesus existe. Não é só acreditar que Ele existe. Quando a Bíblia fala, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna, a própria Bíblia, no mesmo livro de João, explica o que Deus se refere quando ele diz, crê em Jesus. Em João capítulo 1, versículo 12, ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, ele explica que crer em Jesus quer dizer receber Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, como dono da sua vida. Não é só aceitar Jesus, acreditar que ele existe. Os demônios também acreditam que Jesus existe. A gente aceita um cafezinho, a gente aceita Jesus. O que a Bíblia fala não é aceitar Jesus, é receber Jesus como Senhor da sua vida. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. E essa palavra na Bíblia em português está com letra maiúscula, Senhor. Porque no grego é uma palavra que é escrita kurios, que é pronunciado no grego kyrios. Essa palavra no grego, kyrios, é o que os escravos chamavam para os seus donos. É você entregar a sua vida totalmente para Jesus. É como se você estivesse dizendo assim para Jesus, Jesus, até hoje, eu que mandava na minha vida, eu que fazia o que eu bem queria, mas a partir de hoje, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, o Senhor é o Senhor absoluto da minha vida. A partir de hoje, eu estou entregando as rédeas da minha vida nas tuas mãos. E o Senhor, a partir de hoje, é o meu Senhor, o dono da minha vida, o rei da minha vida. Aí ele fala, olha só, Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Uau! Que bom estarmos aqui na casa de paz. Nós estamos prontos para a lição 3. Quem pagou o preço da nossa salvação? Como nós aprendemos, todos nós já pecamos e somos separados de Deus e precisamos da salvação. Veja esse texto impressionante das Sagradas Escrituras, 1 Coríntios 15, 3 a 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, veja bem, Jesus foi quem levou o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Nós aprendemos semana passada que foi Deus que castigou Jesus pelos nossos pecados. Jesus foi castigado em nosso lugar. Existe uma ilustração, eu creio que ela seja verdadeira, que aconteceu anos atrás, que ajuda a ilustrar isso. Era um missionário evangélico que estava pregando para uma tribo de índios que naquela época eram canibais. E você sabe que os canibais matavam as suas vítimas, normalmente que eram índios de outras tribos, e comiam as suas vítimas. Então esses canibais tinham essa prática, só que eles disseram para o missionário, você sempre nos trata com tanto amor, com tanto carinho, você fala tão assim, você cuida da gente, você ama a gente, então nós nunca vamos matar você e comer você. Ele disse, eu sei que vocês não vão fazer isso, mas vocês não devem fazer isso com ninguém, isso é pecado, isso entristece o coração de Deus, o ser humano é criado na imagem de Deus, você não deve fazer isso. Mas eles não entendiam muito, porque ele pregava de Jesus, ele falava, Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus levou o castigo que vocês mereciam, para vocês poderem ser perdoados os seus pecados e serem transformados. Mas eles não entendiam o que o missionário tentava pregar para eles. E ele ficava implorando, não faça isso mais, isso é horrível, matar os seus adversários e comer, né, e comê-los, né, eles assavam a carne em grandes fogueiras, e eles falavam, tudo bem, nós não vamos fazer isso mais, só mais uma vez, você já ouviu essa
frase antes, as pessoas falam, só mais uma vez que eu vou tomar essa bebida alcoólica, só mais essa vez que eu vou tomar essa droga, só mais essa vez que eu vou trair a minha esposa. Como o maligno tem enganado as pessoas com essa frase, só mais essa vez. E eles falaram, olha, nós temos uma grande festa chegando aqui e só mais essa vez que nós vamos matar alguém. Ele implorou, não faça isso, não faça isso. Mas eles disseram, nós vamos fazer, mas só essa uma vez. E aí ele falou, então aonde é que vocês vão matar o índio da tribo adversária? Eles falaram, olha, à noite, tal e tal tribo sai para caçar tal e tal lugar. Sabe aquela grande pedra que tem lá? Nós vamos estar escondidos atrás da pedra. E durante a noite escura, o primeiro índio daquela outra tribo que passar, nós vamos matá-lo. Nós vamos matá-lo. E nós vamos assar e nós vamos comer. Ele, não faça isso, não faça. Não, é a última vez, missionário. Mas nós vamos fazer. Quando chegou o dia, eles estavam lá, só que aquela noite era muito escura, nem a luz da lua tinha, porque tinha muitas nuvens e nem as estrelas, então quase não dava para ver nada. E eles estavam atrás daquela pedra quando de repente uma figura passou. E eles sabiam que era um índio da outra tribo. E eles pularam, cortaram a cabeça daquela pessoa e começaram a dar os seus gritos de guerra. E os que pegaram a cabeça foram correndo na frente para celebrar aonde estava a grande fogueira sendo feita lá na aldeia. E os outros vinham correndo atrás trazendo o corpo. Mas quando os que estavam na frente chegaram com a cabeça, eles ficaram horrorizados. Eles começaram a chorar e gritar e plantear. Sabe por quê? Era a cabeça do missionário. A cabeça do missionário. Os outros chegaram com o corpo, viram todo mundo chorando e todos começaram a chorar. Eles estavam com o plano de fazer um grande churrasco. Nada disso. Eles choraram a noite toda, enterraram aquele corpo com muito choro. E eles ficavam gritando, o único homem que nos amou e nós o matamos. O único homem que nos amou e nós o matamos. Mas, de tanto eles dizerem essa frase, eles começaram a lembrar do que o missionário tanto falava para eles. Jesus te amou tanto que Ele deu sua vida por vocês, para que vocês pudessem ser salvos. Houve um grande avivamento naquela aldeia. Todos entregaram a vida para Jesus. E aquela aldeia se tornou uma aldeia cristã, seguindo Jesus e ajudando outras tribos com amor e com a fé. Sabe, é isso que Jesus fez por você. Ele levou o castigo que eu e você merecíamos. Assim como esse missionário morreu no lugar daquele outro índio e através da sua morte ajudou todos aqueles canibais a entenderem que Jesus levou o castigo que nós merecíamos. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13, porém Cristo tornando-se maldição por nós. Por quê? Porque a Bíblia fala que era amaldiçoado por Deus quem pecava. Porque Deus é um Deus tão infinitamente santo. Deus ama os pecadores. Mas Ele não pode aceitar o pecado, porque Deus é tão infinitamente santo. Então o pecado traz maldição, traz doença, traz separação, traz briga, traz divórcio, traz tudo que não presta. E o pior, traz a perdição eterna, separado de Deus. Mas a Bíblia fala que Cristo, tornando-se maldição por nós na cruz, levando o castigo que nós merecemos, Ele nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Ele se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos ser livres da maldição. Então, Jesus levou seus pecados na cruz. Ele levou suas enfermidades. Ele levou
toda a sua maldição. Talvez você fala, pastor, parece que eu tenho uma maldição. Quando eu começo a fazer dinheiro, acontece uma coisa ruim na minha vida e aí tudo vai para o brejo. Deixa eu te falar, Jesus quer salvar a sua vida. Ele quer te libertar de toda maldição. Mas eu quero agora ir para a nossa quarta e última lição. O que preciso para ser salvo? Já que Jesus fez por nós, ele comprou por nós a salvação, quando ele morreu na cruz, ele comprou com seu sangue a nossa salvação. Ele levou o castigo que nós merecemos, né? Nós aprendemos já isso nas outras lições, que o que nos salva é o que Cristo já fez por nós. Tem uma outra ilustração que eu também gosto de contar para explicar ainda melhor isso. Houve um grande fogo numa fazenda, onde, infelizmente, queimou muita agricultura, queimou também e matou muitos animais. Mas a maioria dos animais puderam fugir do fogo para outra parte da fazenda, onde não estava queimando o fogo. Mas tinha uma parte lá onde tinha muito capim alto, onde ficava as galinhas e tudo, e essa parte toda queimou. Então o fazendeiro, juntamente com outras pessoas, estavam olhando lá o estrago depois que tinha passado o fogo, e ele viu uma galinha assim, totalmente, como se tivesse ficado parada no fogo, totalmente carbonizada, e as asas dela estavam assim. E ele disse, mas por que essa galinha não fugiu? Por que ela ficou aqui e deixou o fogo queimá-la? Que coisa estranha. Ele deu um chute naquele cadáver de galinha tudo carbonizado. Quando ele deu um chute, debaixo das asas dela saiu muitos pintinhos que estavam vivos e estavam todos bem. Isso é um exemplo do que Jesus fez por nós. Quando ele morreu na cruz, ele morreu para nos salvar, igual aquela mãe galinha, aquela mãe fez para os seus filhotes, para os seus pintinhos. Ela preferiu morrer com aquele fogo para salvar aqueles pintinhos. Olha só que coisa bonita. Assim também Jesus levou o castigo que nós merecemos. Nada que fizéssemos nos salvaria se Cristo não tivesse feito o que ele fez por nós. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9 diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, ele diz que a salvação não é por boas obras. Ele diz que a salvação é pela graça. O que é a graça de Deus? A graça significa favor não merecido. Então nós somos salvos pela graça dele. Quando nós temos fé viva naquilo que ele fez por nós e entregamos a nossa vida a ele, nós somos salvos por esse favor não merecido que ele derrama sobre nós. Mas por quê? Por que nós podemos ser salvos de todos os nossos pecados? Certa vez um homem me perguntou, aliás, ele estava falando para mim, ele disse, não pode existir justiça e perdão ao mesmo tempo, porque se Deus é um Deus justo, todo pecado tem que ser punido. Deus não pode ser corrupto e passar a mão por cima do pecado. Então como que Deus pode perdoar? Eu disse para ele, será que o senhor ainda não entendeu o significado da cruz? Porque foi lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, que Deus fez justiça e castigou todos os nossos pecados. E agora, porque todos os nossos pecados já foram castigados, Deus não precisa passar a mão por cima de pecado nenhum, porque todos os pecados já foram castigados. E agora, de graça, podemos receber a salvação. É um favor não merecido. Só que é importante nós recebermos essa salvação que Jesus fez por nós. Certa vez, uma pequena menina perguntou para o papai dela, papai, que tamanho é o amor de Deus? Ele falou, minha filha, não tem jeito de medir o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é infinito, mas ela não entendia a palavra infinito. Então ela disse, papai, o amor de Deus é desse tamanho?
E falou: minha filha, o amor de Deus é muito maior do que isso, é infinito. E ela insistiu: papai, o amor de Deus é desse tamanho? Ele falou: minha filha, é muito maior do que isso, é infinito. Ela falou: é desse tamanho então, papai? Ele falou: minha filha, você não entendeu, é infinito. Ela não se conformou, ela disse: papai, o amor de Deus é desse tamanho. Ele falou: minha filha, é muito maior do que isso, é infinito. Mas ela ainda não se conformou. Ela disse: papai, o amor de Deus então é desse tamanho? Aí ele olhou bem para as mãozinhas dela. Ele ia bem dizer não. Quando ele olhou melhor, ele disse: sim, minha filha, esse é o tamanho do amor de Deus, porque foi assim que Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados, levando o castigo que nós merecíamos. A salvação é um presente que nós recebemos de Deus. Mas alguém poderia perguntar: pastor, como receber esse presente da salvação? Eu vou lhe explicar. É recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10, ele diz: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, essa palavra Senhor, no original, quer dizer dono absoluto da sua vida. É a mesma expressão que um escravo usava para chamar o dono dele. Então você está entregando a sua vida, você está dizendo: Jesus, de hoje em diante, quem manda na minha vida não sou mais eu, mas é o Senhor. O Senhor é o dono completo da minha vida. Ele diz: se você crê, se você declarar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, o dono da sua vida, e você estiver fazendo isso de todo o coração, e você também crê no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele diz: você será salvo. É uma história verdadeira que eu vou contar aqui sobre um equilibrista muito famoso. Ele era muito bom. Ele amarrava aqueles cabos de aço em cima de um prédio para o outro e andava, né? E ele fez isso em cima das cataratas de Niágara, que fica na divisa entre os Estados Unidos e Canadá, aquelas cachoeiras enormes. Ele amarrou aquele cabo de aço e uma manhã cedo ele estava passando lá em cima, sem nenhum tipo de rede ou proteção. E as multidões, tanto no lado americano como no lado canadense, falavam: ele é doido, ele vai cair, que coisa! Mas ele chegou até o outro lado e aí tinha uma multidão aplaudindo. Ele falou: quem acredita que eu dou conta de voltar? Eles falaram: nós acreditamos, nós acreditamos. Todo mundo acreditava, todo mundo gritava: eu acredito. E ele voltou. Outra multidão no outro lado estava lá aplaudindo. Aí ele disse: agora, quem crê que eu posso passar empurrando o carrinho de mão? Aí eles falavam: eu acredito, eu creio. E ele passou empurrando o carrinho de mão. A multidão foi a delírio. Aí ele falou: agora quem crê que eu dou conta de passar empurrando o carrinho de mão com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Aí todo mundo falava: eu creio, você dá conta. Aí ele disse: então quem quer entrar no carrinho de mão? Aí a história diz que no começo ninguém quis entrar. Teve um depois que entrou, né, no carrinho de mão e graças a Deus eles não caíram. Eu acho que eu não entraria naquele carrinho de mão, para ser bem honesto, porque ele, apesar de ser muito bom equilibrista, ele era falível, ou seja, ele podia errar. Mas eu quero falar uma coisa para você: Deus nunca erra, Deus nunca falha. E Deus está dizendo: quem crê que eu posso te salvar, levar e te dar a vida eterna, te curar suas enfermidades, libertar e transformar sua vida e sua família. E nós, a maioria de nós brasileiros, falamos:
eu creio em Jesus, eu acredito. Mas ele está fazendo uma outra pergunta, mais incisiva. E essa pergunta é: você crê de verdade? Você entra no meu carrinho de mão? Você entrega a sua vida para mim? Para eu poder ser o Senhor da sua vida? E se você entregar a sua vida para mim, aí sim eu poderei te levar para o outro lado, salvo, cheio de vitória e transformado. Isso que quer dizer receber Jesus como nosso Senhor. Nesse momento, eu quero te encorajar. Participe muito agora com que o líder da Casa de Paz, porque eles vão estar orando por você, para entregar a vida para Jesus, para receber cura, para receber milagres na sua vida, na sua família e em todas as áreas da sua vida. Que Deus lhe abençoe ricamente e que a graça e a paz e o amor de Jesus seja com todos, hoje e sempre. Amém.